Evangelho que escrevera João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37 também. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia! Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente és um profeta. Sobe aos céus do Brasil, da Europa também, da África, da Ásia, da Oceania, das Américas, mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa. Bom dia, Espírito Santo. Da Bahia para todo o Brasil, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, bispo por consagração e vontade do Criador. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Está sem fundo musical. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para a glória de Deus. Depois de uma sexta-feira abençoada, sábado abençoado, domingo abençoado, grande domingo da poderosa Santa Ceia, do duelo dos deuses, aqui estamos nós para levantar bem alto e bem forte a bandeira do sangue do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Louvado seja Deus pela abençoada sexta-feira, pelo abençoado sábado, pelo domingo, aonde realizamos ali na sede a poderosa Santa Ceia do duelo dos deuses. Foi assim uma Santa Ceia poderosa, apesar de muita chuva em Salvador, mas o povo de Deus, nada os impede para adorar a Deus. Vieram com capas de chuva, sombrinha, guarda-chuva, escondendo pelas marquises, mas vieram porque tinham um compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, nada o impede da adoração perfeita. Graças a Deus pelo domingo do duelo dos deuses, pela manhã e à noite ali no bairro da Liberdade. Ontem, segunda-feira, um dia administrativo para nós. Amanhã, hoje também, um dia administrativo, e já nos preparando para amanhã, dia 15, o grande dia, esperado pela Bahia cristã, a Bahia pentecostal, a Bahia abençoada e feliz, porque amanhã é dia 15, o último elo da grande e poderosa campanha da tenda de Moisés. E vamos contar o antes e o depois do dia 15. Esta é a matemática que eu quero que vocês calculem bem em sua mente, em seu coração, porque pensem
como foi forte esta campanha. Eu já estou orando a Deus para a 4ª edição, que breve voltará, porque esta 3ª edição da Tenda de Moisés foi mais forte do que a 1ª e do que a 2ª. E amanhã é o último elo, e ninguém pode ficar de fora, porque amanhã encerra com aliança brilhando, com a glória do Senhor, a grande campanha da Tenda de Moisés. E você vai contar na matemática, pela calculadora espiritual, o antes e o depois do dia 15 na catedral e na sede. Amanhã, um dia forte, marcado na agenda de Deus para quem crer, determinado pelo Espírito do Senhor, um dia poderoso em nossa história de fé, antes e depois do dia 15, porque todo o povo amanhã estarão passando pela Tenda de Moisés e recebendo a visão, a profecia, a revelação e, enfim, já preparando para o dia 17, a sexta-feira da quebra das maldições. E o dia 19, a escola de profetas, que será o primeiro elo ali, unicamente na catedral. Pessoas já estão chegando para estarem conosco. Suzane Salles, Sônia Nascimento Silveira, Maria Luzia, Rosilda Soares, sejam todos bem-vindos para mais uma audição do Bom Dia Espírito Santo. Coloque aí em sua agenda, coloque aí em uma página da Bíblia, antes e depois do dia 15. Rosilda Soares, Deus te abençoe sempre, Bispo Daniel de Oliveira. Maria Luzia, Rosilda Soares, sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, é a retransmissão de um programa ao vivo para todo o Brasil. Efigênia Diniz também já chegou. Milagre, hein, Gininha? Milagre. Acordou cedo. Deus te abençoe aí no estado do Espírito Santo. Também Deus abençoe a família Diniz. Então, calcule, conte, anote na calculadora espiritual do seu psique transformado o antes e o depois do dia 15. E lembrando que no dia 19, domingo, aleluia, eu começo ali na catedral a escola de profetas. Prepare você que tem moto, você que tem carro, porque o domingo será uma outra marca de Deus em seu crescimento espiritual. A escola de profetas. E ali, nos dias de domingo, por ser uma avenida comercial, você pode parar sua moto, seu carro, em frente à igreja, também no estacionamento próprio da igreja, porque domingo é de 8 às 11 da manhã. Eita, vai abalar! Pessoas que nunca tiveram uma experiência ministerial, uma renovação, terão, porque veio a mim esta visão missionária de formar o maior exército de profetas do estado da Bahia. Bom dia, Espírito Santo.
Aumente o volume do seu rádio, aumente. Nós estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação. Deus abençoe quem nos acompanham por esta emissora comercial. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção em Cadeia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, meu querido Natal. Estamos pela Dias Dávila, Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede de Pregai. Estamos pela 98.3 Gospel, a mais nova emissora comercial que formam conosco a grande retransmissão da Bahia para o Brasil e do Brasil para todos os continentes de fé em Deus. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Somos gratos a Deus, viu? Pelo abençoado domingo, onde nós tivemos o duelo dos deuses. Foi uma mensagem forte, foi uma mensagem poderosa. Domingo, o duelo dos deuses. Ali na catedral, na sede, apesar de muito frio, muito vento, muita chuva, mas as ovelhas chegavam molhadas, os pitocos desmanchando, misericórdia. A chapinha molhada. Teve uma irmã que falou, foi embora os meus R$70 da chapinha. É verdade. Mas ela saiu da igreja abençoada. Pessoas vieram com capa de chuva, sombrinha, guarda-chuva, galocha. Até a nossa irmã Floriana estava ali sentada bem na frente, recebendo a bênção de Deus. Foi assim um domingo feliz, porque o diabo recebeu uma bomba, uma dinamite sobre ele. Foi assim uma batalha poderosa. Todo o povo cantou e glorificou a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Graças a Deus pelo domingo. Ontem foi um dia para nós aqui de trabalho administrativo, hoje também, mas amanhã, eu já estou orando pelo amanhã, eu já estou orando pelo dia 15, eu já estou clamando a Deus, porque sei que uma multidão de católicos, cristãos, espíritas, evangélicos, pentecostais ou não, curiosos também, estarão vindo à catedral para contar escrever na agenda, o antes e o depois do dia 15, porque amanhã encerraremos esta viva, ungida e abençoada campanha, este seminário, esta corrente que durou 2 meses e muito breve. Eu já vou anunciar novamente a 4ª edição, porque quando alguma coisa tem um selo e dá certo, vamos aproveitar a onda do Espírito para aquelas ministrações. Mas a nossa expectativa também é de sexta-feira, dia 17, e de domingo, dia 19, a Escola de Profetas, que vai abalar a Bahia. Gente de Camaçari, Simões Filho, Candeias, Catu, Feira de Santana, Pojuca, Amélia Rodrigues, pessoas de Dias Dávila, pessoas de Lauro de Freitas, Simões Filho, Estrada do Coco, tem me ligado e dizendo: nós estaremos aí para uma experiência com Deus. Pessoas que virão de Alagoinha, Serrinha, Feira de Santana, Amélia Rodrigues, pessoas que virão do interior, porque é domingo, virão no seu carro, em sua moto, para este primeiro elo,
E quem participar do primeiro elo acompanharão as 70 semanas de Daniel. A porta é aberta e não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Todos os domingos, pela manhã, a escola profética de profetas. Atentai, pela primeira vez na história da Bahia, esta revelação das 70 semanas de Daniel. Tá bem? Será que vocês estão compreendendo, digerindo o que o Espírito está falando, está fazendo? Se você liga a televisão, se você acessa os sites dos computadores, dos aplicativos, você vai ver que este ano começou pior do que todos os anos da história da humanidade. Por que, missionário? Porque 2025 foi profetizado, revelado, que será um ano muito complicado. E verdadeiramente, é enchentes, é guerras, tragédias, pandemias, incêndios, coluna de fumaça, sangue, gemidos e prantos. Por isso que nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. E se nós ficarmos fora do esconderijo do Altíssimo, o mal nos alcançará. Por isso que precisamos estar na igreja, principalmente amanhã, trazendo também a sua semente de R$91 e adorando a Deus e pedindo pela casa, pela família, por sua amada e querida parentela. Tá bem? Amanhã um grande dia. Então prepare, povo de Deus, para estarem na Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. Eu não estou falando da catedral em frente ao Iguatemi. Não. Eu estou falando da Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. Onde eu estarei, evangelista Daniel de Oliveira, o bispo Daniel, para este grande dia de amanhã. E o grande dia também, dia 19. São dias que na agenda de Deus há um derramamento, uma manifestação para cura, milagres, libertações e a glória do Senhor. Prepare, 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 porque amanhã vai abalar. E domingo vai estremecer, aleluia. Haverá um sacudimento de glória. Prepare, povo de Deus, porque esta é uma santa convocação. Pegue aí agora um copo com água e apresenta a Deus, para que esta água torne em remédio, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos. Floriana está escrevendo: abençoado seja o nosso dia. É isso aí, filha. Apresenta a Deus um pouquinho do azeite para ser o santo óleo da alegria. Aleluia. A caneta que você vai assinar papéis e documentos. Apresenta a Deus as caixas com medicamentos, escova de cabelo, fotografias de alguém que está na UTI, na CTI, no presídio, no manicômio. Apresenta a Deus objetos que você queira apresentar e segura, firme, forte
nas mãos poderosas de Deus, tá bem? Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração, Brasil. Canta, Soçoca, da Baixa. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, Te abençoe, Marisa, como fogo Efigênia, abrasador. Rosilda, Estamos sobre bem-vindos terra ou bem-vindas. reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. Eu começo hoje aqui pela Rede Cruzeiro de Comunicação, pela Rádio Gospel, a maior campanha do rádio brasileiro. Pra reinar com seu Senhor. Que campanha é esta, evangelista Daniel de Oliveira? Porque nós estamos no fim. O fim não vai chegar, o fim já chegou. É apenas questão de um pequeno tempo. Que campanha é esta? Escrevam aí embaixo. 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2 na matemática, não é? Na calculadora. É ou não é, Marisa? É ou não é, Soçoca? É ou não é, Efigênia? É ou não é, Magali? 1 mais 1 é 2. Você vai fazer um voto diante de Deus de não ir mais para a igreja sozinho ou sozinha. Você vai trazer com você sempre mais uma pessoa. 1 mais 1. Jesus enviou de 2 em 2. Jesus enviou de 2 em 2. Marisa já escreveu 1 mais 1 é igual a 2. É isso aí. Até Maeli lá em São Paulo, 1 mais 1 é igual a 2. Jesus enviou de 2 em 2. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus apareceu no meio deles, eu vou pregar aqui amanhã. Naquela caminhada, porque eles estavam em 2, conversando com respeito à morte do homem chamado Jesus, do profeta. 1 mais 1 é 2. Vocês podem ver que as pessoas, quando vão para uma festa, para um carnaval, até para um estádio de futebol ou para uma praia, sempre não vai sozinho, vai com alguém. E o povo de Deus tem que aprender algo que o Espírito está falando. Você não pode mais ir para a igreja sozinho, neste tempo de salvação. Leve alguém consigo. 1 mais 1. E eu quero amanhã ver
ali na catedral, as pessoas juntas com a sua convidada, com o seu convidado, com o seu inimigo ou com o seu amigo, com o seu parente ou com o seu vizinho. Esta será a maior campanha de evangelização da Casa da Bênção, Catedral e Sede. 1 mais 1. Vocês já imaginaram? Se a igreja tiver 1000 pessoas e cada um levar 1, serão 2000 pessoas. Se a igreja tiver 2000 pessoas, se uma pessoa levar outra pessoa, serão 4000 pessoas. E assim nós vamos cumprindo a palavra. O mundo precisa de nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Faça um voto com Deus. Faça. De quando você vier para a igreja, traga alguém consigo. Se for necessário, pague o Uber, o táxi, o Uber, o ônibus daquela pessoa. Mas vamos evangelizar. E aquela pessoa que chegar à igreja nunca mais vai deixar de estar ali. Porque aonde há água viva, água da vida, aliás, aonde há pão fresco, aonde há a essência do céu, a liturgia revelada, aquele ministério, as coisas originais de Deus, ela vai permanecer ali, porque encontrou o tesouro escondido. Atentai, ouvintes do Bom Dia Espírito Santo, admiradores deste programa, povo comprometido com o Espírito de Deus. Esta é uma campanha que vai abalar. Eu não a chamo nem de campanha, eu chamo de evangelismo por amor. Explica direito, missionário, eu estou explicando. Faça um voto de nunca mais vir para a igreja sozinho. Paga o Uber, paga o táxi, paga o 99. Dê uma roupa para aquela pessoa e traga consigo nos dias de quarta-feira, sexta-feira ou domingo para a escola de profetas. Aquela pessoa doente, aquela pessoa alcoólatra, aquela pessoa desviada, vai voltar para Deus e você receberá mais uma pedra de esmeralda em sua linda coroa. 1 mais 1. Escreva aí, Valquíria. Suzane. Escreva aí, Denise. 1 mais 1 para a Catedral da Bênção ou a Casa da Bênção Sede. 1 mais 1 para passar pela tenda amanhã. Amanhã eu já quero ver. Quem trouxe alguém? Deus está falando que nós precisamos evangelizar mais e trazer as almas, porque o mundo está no fim. A igreja está vivendo os últimos dias. As colunas de fumaça estão subindo, o sangue está sendo derramado, a fome está batendo nas portas, o diabo está roubando, matando e destruindo. E aonde está a noiva? Com as suas damas de honra que ela traz para honrar a Deus. 1 mais 1. Pode escrever em algarismos. É algarismo mesmo que fala? É. Em números. 1 mais 1
para passar pela tenda. É isso aí, Lenice. Você captou. Você tem o mesmo espírito que eu, filha. Eu quero lhe ver amanhã na igreja, viu? Você, Lenice, mais uma pessoa. Não importa se é mulher, se é homem. Não importa se é adolescente. Não importa. Mais um. Esta campanha vai fazer a catedral e a sede tornar-se pequenas, porque o Espírito do Senhor veio a mim e ficou falando em minha memória nova. Mais um. É difícil? É complicado? Não. Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, porque estava em dois. Jesus falou para os discípulos irem de 2 a 2. É a ordem, 1 mais 1. Escreva aí, Lenice. Valquíria, 1 mais 1. Escrevam, 1 mais 1. 2. E Jesus no meio dos dois. Aleluia! É cada coisa que Deus me dá, rapaz. Só podia ser para o Daniel de Oliveira mesmo, que tem sensibilidade espiritual, que é bisneto de judeu, está aqui falando de um Jesus também poderoso. 1 mais 1 é a matemática que Deus quer que você incorpore a partir de amanhã, dia 15. Amanhã eu já vou perguntar: quem trouxe uma pessoa para ser salva por Jesus? Se a pessoa falar, eu não tenho roupa, dê uma roupa para ela, Sossota. Se a pessoa falar, eu não tenho dinheiro para o transporte, dê, tá bem? Traga consigo, venha andando, venha no táxi, venha no Uber, venha no buzu. Mostra para estas pessoas o lugar da água limpa, da palavra original. Vamos evangelizar. Tá entendendo, Leiliana dos Santos? Escreva aí, Leiliana. 1 mais 1. 1 mais 1. É isto que o Espírito quer, que possamos ganhar almas para serem curadas, libertas, operadas, transformadas por Jesus. Eu quero ver todo o povo gritando dentro da sua casa. 1 mais 1. Quero ver todos escrevendo 1 mais 1. E assim juntos nós vamos formar uma célula diferente, formando um corpo, e o cabeça é Jesus. Escrevam 1 mais 1. Vocês podem ver que todos os profetas e patriarcas, apóstolos e discípulos, o próprio Jesus, tinha alguém com ele. 1 mais 1. Veio a mim ontem pela manhã, quando eu estava cuidando da parte administrativa da sede. Veio a mim o Espírito do Senhor e começou a aquecer o meu coração e a falar comigo. Eu tinha ao meu lado até um pastor, se não me engano foi o pastor Antônio Sérgio. Eu falei para ele: amanhã eu lanço para o Brasil uma campanha diferente. 1 mais 1. Nunca vocês devem vir para a igreja sozinho. Traga uma pessoa. Mostra para a pessoa o caminho da salvação. Mostra para a pessoa a porta da igreja, a fonte da água.
Mostra para a pessoa o tesouro das escuridades. Mostra para as pessoas a salvação do corpo, da alma e do espírito. Incorpore esta visão, incorpore esta evangelização. 1 mais 1 neste dia 15, 1 mais 1 neste dia 17, 1 mais 1 neste dia 19. Não estou entendendo, evangelista Daniel. O meu linguajar aqui é espiritual, é original. 1 mais 1, Moisés e Josué. 1 mais 1, Abraão e Sara, podemos dizer assim. 1 mais 1. Está entendendo, Claudete? Vê se quando você for aí à igreja não vá sozinha, viu? Se desfilando aí pelas ruas de Juiz de Fora. Leve alguém. Leve alguém. Você é luz, você é sal. É só convidar que o Espírito Santo convencerá. 1 mais 1. Quem vai para o campo de futebol nunca vai sozinho, para a praia, para o lazer. Sempre tem alguém. Por quê? Porque para a igreja você vai só. Convide, chame. Mostre o caminho. 1 mais 1. Não importa se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não importa. Deus está falando que é para você não ir mais sozinho para a igreja. 1 mais 1. Leva no carro, leva na garupa da moto, leva no ônibus, no Uber, pague o transporte da pessoa, dê uma camisa nova para aquele embriagado, viu? Pastor José Genuíno. 1 mais 1, Claudete. 1 mais 1, Pastor Genuíno. Está entendendo a palavra revelada? Escrevam aí, escrevam. 1 mais 1. Vamos cantar com Miriam. Vamos louvar com Miriam. Grave, escrevam. Profetize. Tome posse. Acredite. Creia. Ai do mundo se não fosse a igreja. Eu não posso ser uma igreja escondida, intocada, cavernada, oculta. Eu tenho que ser uma igreja que leva almas para o altar do Senhor. A matemática é simples, a matemática é pequena, mas é de grande valor. 1 mais 1. Canta, Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus. Deus te abençoe, Leliana dos Santos, aí em Portugal, acompanhando o nosso programa. Quando você for à igreja aí em Portugal, ô Leiliana, leve alguém com você, viu? 1 mais 1. A calculadora de Deus está funcionando. A matemática de Deus, na matemática de Deus só tem somar e multiplicar. Nunca tem dividir ou subtrair. Não. 1 mais 1. Escreva aí, Leiliana. Mesmo que você está em Portugal, escreva, filha. Bora. 1 mais 1. Tem esse negócio de ir sozinha para a igreja, não. Leve alguém. Patrocina alguém para ir, convide alguém. Tem alguém perto de você que precisa de conhecer o seu Deus. Como cantou Israel, só o Senhor é Deus. Você está entendendo, Rogério? Escreva aí, Rogério, 1 mais 1.
Quando você for para a igreja, Rogério, leve alguém da família, do trabalho, da faculdade. Leve alguém, 1 mais 1. Esta é a maior campanha de célula evangelística que eu estou começando aqui hoje. 1 mais 1. Fique com vergonha de Jesus chegar sozinho na igreja a partir de hoje. 1 mais 1. Se nós não evangelizar, quem evangelizará? Eu estou na Suíça e os meus pais que estão em Portugal. Amém, filha. Deus te abençoe. Quando você for à igreja aí na Suíça, leve alguém com você. Viu? Tá entendendo, Claudete? Você só vai sozinha, não é? Vigia, viu? É 1 mais 1, viu? Tá entendendo, Edneide? Tá entendendo, Dulce? Negócio de ir sozinha para a igreja, Dulce. Leva mais uma pessoa, patrocina aquela pessoa, dê uma roupa, paga o Uber, paga o táxi. Deus está falando que nós estamos no fim. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amanhã, dia 15, eu já vou perguntar ali na catedral quem trouxe alguém. E o seu galardão será grande. Amanhã, eu já quero o resultado sobrenatural. 1 mais 1 é uma célula para formar um corpo. E o corpo tem cabeça. Não é cabeça de doido, não. É um novo QI. É uma nova inteligência espiritual. É um novo. Efigênia está dizendo ali 1 mais 1. É isto aí, você entende o que eu falo? E pare de ir para a igreja sozinha, viu? Leve alguém. Leve alguém. Leve alguém. E o Espírito do Senhor vai te usar para trazer para a igreja meretrizes que precisa se converter, ladrão, doentes, perturbados, desorientados, depressivos. Evangelize, porque Jesus está voltando. Não é difícil, eu estou falando 1 mais 1. E até o final deste ano você vai dizer: eu ganhei almas, e levei para a igreja original, onde tem água pura, onde tem altar sadio, onde tem regos de águas em volta do altar e canteleixe arariandecais, para os sedentos beberem. 1 mais 1. Canta, Miriam. Miriam era feliz, era ela e os irmãos Arão e Moisés. É isso aí. Bom dia, Espírito Santo. E lá vem Deus. É isso aí, Rogério. O Deus do sou que sou. Abala, Brasil! Desperta, Brasil! Por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz. É Deus falando através da nossa instrumentalidade. Eu quero que vocês façam um voto diante de Deus. Peça a graça do Senhor para você não ir mais sozinho para a igreja. 1 mais 1. Leve alguém consigo.
Espírito Santo irá sorrir e te abraçar. O mundo está dominado por uma força final e maligna. A noiva precisa despertar para chegar no final deste ano, você dizendo: ganhei almas para Jesus. Seja a alma da família, do grupo de amizade, do trabalho, na rua, não importa. Atenção, Salvador. Amanhã é o último elo da grande campanha. E eu quero ver você e mais uma pessoa que você irá trazer para passar diante da tenda. Jesus enviou de 2 a 2. No caminho de Emaús, Jesus apareceu no meio dos 2 discípulos. Então prepare, porque este é o ano da maior colheita de almas do Ministério da Bênção Salvador, Bahia, Catedral e Sede. 1 mais 1. Pague o preço por aquela alma, traga consigo e você será mais feliz do que é ao ver aquela pessoa liberta por Jesus. Tá bem? O mundo aí fora está implantando o reino das falsas doutrinas. O reino da palavra que não é original. Os traficantes estão implantando o reino das drogas. A pederastia e o lesbianismo, a mesma coisa. E o Espírito Santo está cobrando de nós 1 mais 1 apenas. Quem tem o que eu tenho, entende o que eu falo. Porque eu falo o que Deus falou comigo. Marta Machado de Deus. Escreva aí, Marta. 1 mais 1. Você sabe escrever em algarismos? 1 mais 1. Amanhã é um grande dia, é o encerramento da poderosa campanha. Domingo, 1 mais 1 na escola de profetas na catedral. 1 mais 1 na sede, ouvindo a palavra santa de Deus. Por isso que eu falo com vocês, irmãos e amigos. Por isso que eu falo com vocês, ouvintes deste programa. Por isso que eu falo com vocês, família cristã. Patrocina-me, seja evangelistas do ar, para mim continuar aqui. A Bíblia diz que mesmo na velhice ainda darão frutos. Frutos. Então Deus me revela coisas assim, para mim continuar dando frutos. Escreva aí, Juarez, 1 mais 1. Você sabe o que é 1 mais 1? É 2, e Jesus no meio. 1 mais 1. Nunca venha à igreja sozinho. Traga alguém consigo. Esta é a maior campanha que eu lanço hoje para todo o Brasil. Nunca venha para a igreja só. 1 mais 1. Traga no carro, traga na garupa da moto. Paga o Uber, o táxi da pessoa. Deus te dará 100 vezes mais. Por isso que eu falo com vocês. Juarez me entende. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a continuar aqui. Vindo à igreja amanhã, lembra da semente de R$91, ou 910, ou uma semente, ou uma oferta Isaac. Nós estamos por uma rede de rádios. Cruzeiro da Bahia, A Voz da Bênção, ICBRN Rio Grande do Norte, 98.3, Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede Ide Pregai, 6 emissoras de rádio.
Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Passa de 10. Fora as emissoras que é rede. Isto nos custa um preço. Então põe a sua semente na obra mais importante que existe. Evangelização. Não é dar dinheiro para empresários de imóveis, é evangelizar. Nietzsche já escreveu 1 mais 1. 1 mais 1. Isto aí. Então, prepare, povo de Deus. Abra o seu coração. Aquela bênção que chegou em suas mãos e que irá chegar. Aquele destravamento. Aquela promessa que irá cumprir. Mande a sua oferta, seu dízimo, um voto, uma bênção. Escrevam aí para mim um número do Pix, para onde as pessoas irão enviar ou trazer em minhas mãos uma semente de R$91, ou uma oferta Isaac no dia de amanhã, encerrando a campanha poderosa da tenda que abalou e amanhã é que vai sacudir tudo. Mande a sua oferta, coloque aí para mim o número do Pix, 71-9918-62232, Bradesco Daniel de Oliveira. Edneide já colocou, 71-9918-62232, Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago o compromisso concernente à evangelização todos os dias. Se vier em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. Eu estou falando de uma oferta pelo Pix, ou um dízimo ou um voto rápido para cumprir os nossos compromissos concernente à obra de Deus. Marisete também já colocou, Pix 71-9918-62232, Bradesco Daniel de Oliveira. Eu profetizo a profecia fiel e verdadeira, o gasofilácio de ouro, ao lado do seu sofá bege, com a estrela de Davi brilhando. E aqui é um culto. Se este culto te faz bem, patrocina para que ele continue fazendo bem a milhões de pessoas. Se Deus me usa para te edificar, ajuda-me a continuar edificando almas. Se Deus me usa para te entregar revelações, passando campanhas espirituais, patrocina-me, traga em minhas mãos, mande através do Pix. Ontem várias pessoas mandaram. 3 ou 4 pessoas ontem mandou através do Pix. Muitos domingos me entregaram em mãos, em espécie, dizendo aqui a minha participação no seu ministério de evangelista internacional. Tá bem? Escrevam 1 mais 1. E o gasofilácio está brilhando. É o momento da oferta, Jane. Escreva aí, Jane. 1 mais 1. Chegou agora, não entendeu, não é? Em algarismo ou em extensão. Como fala? Em extensão. Falei certo. 1 mais 1. Vamos louvar a Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. É isso aí, Jane, é 1 mais 1, 2, né? Você e mais uma pessoa na igreja. Eu venho trazer para o meu Salvador.
Ontem Deus me deu este discernimento. 1 mais 1. Nunca mais venha para a igreja sozinho. Traga alguém. Pague o ônibus, pague o Uber, ponha na garupa da moto e traga para a igreja. Principalmente amanhã, dia 15, ou dia 19, ou todas as vezes que você vier para buscar ao Senhor. Tá bem? Mande para mim seu pedido de oração por aquela pessoa que está na UTI, na CTI, por aquela pessoa que está doente. Manda o nome dos homens da família, das mulheres, endereço, número de protocolo. Conte o sonho terrível que você teve e eu te darei a interpretação. O telefone é este que você precisa ter no espelho do guarda-roupa, na porta da geladeira ou em sua agenda nova deste ano de 2025. Um ano que nós temos que vigiar, a vigilância para não cair em tentação. Tatiana já escreveu 1 mais 1. Marta Machado, 1 mais 1. Pessoas aqui já ligando para mim. Me permita uma semana, Deus, de paz e prosperidade, para mim e também para o bispo Daniel de Oliveira. Aleluia, receba. Ore por mim, pela minha família. Joel Santos, e manda aqui o nome da sua amada família. Pessoas aqui mandando pedido de oração. Já fiz a cirurgia, estou me recuperando em casa. Glória a Deus. Obrigado pelas orações. Nati, é Nati mesmo, que está escrito aqui, é o nome, né, da pessoa. Bom dia a todos vocês. Cuidado com a chuva. Alguém falando cuidado com a chuva. Não sei nem o que quis dizer. Cláudia Barros. 1 mais 1 é igual a 2. É isso aí, filha. Nunca venha para a igreja sozinha, viu? Traga uma pessoa. Patrocina a pessoa. E vamos evangelizar e encher os templos com as almas conquistadas. Tá entendendo, Cláudia Barros? Você só vem sozinha, né, Cláudia? Vigia, viu? 1 mais 1. Ganhe neste ano, pelo menos, uma alma para Jesus. Quem ganha alma sábio é. 1 mais 1. Oração da manhã. Alguém fala aqui. A paz, pastor Daniel, me ajude em oração por mim. E pede aqui cobertura espiritual pela sua família. Alzira, 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando você vier à igreja, traga uma pessoa com você, viu, Alzira? Deixe de ser solitária, menina. Ganhe almas para Jesus. A paz do Senhor, peço oração por Antônia Barreto, que está no hospital internada, precisando de regulação. Amém. Vamos estar orando e o Senhor abrirá uma porta. Glória a Deus. O telefone é 71 99 711 7881. Margarete Ribeiro, escreva aí, Margarete. 1 mais 1. E nunca vá para a igreja sozinha, Margarete. Leve uma pessoa consigo. Pague a passagem da pessoa. Se for necessário, dê uma roupa para a pessoa. Pague o buzu. Esforça. Ganhe almas. Quem ganha almas, sábio é. É uma campanha celular internacional que eu estou fazendo pela revelação do Espírito. 1 mais 1. Amanhã,
Eu quero ver vocês na igreja com uma pessoa ao seu lado, para ser curada, liberta, transformada e beber água da originalidade da palavra que nós pregamos e do óleo da alegria que nós ministramos. Dia 15, o grande dia, tá bem? 1 mais 1. Esta é uma campanha que vai abalar a Bahia, porque amanhã eu já tirarei prova dos 9, fazendo apelo pelas novas pessoas na igreja, que serão cheias do Espírito Santo e que nunca mais vão deixar a igreja, porque o Senhor falará com elas e quebrará o coração de pedra. Aleluia! Catedral da bênção não é ladainha. Catedral da bênção não é liturgia do homem. Catedral da bênção é fonte da água da vida, é tesouro revelado para revelar a quem precisa de uma bênção. Escreva aí, Margarete, 1 mais 1 Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Pessoas aqui dizendo, missionário, amanhã eu vou levar uma pessoa, mais de uma. Que bom, hein? As pessoas estão captando o que o Espírito me revelou para a maior campanha do rádio internacional. Você vai para a Assembleia de Deus? Leve alguém com você. Você vai para a escola bíblica? Você vai para a Batista, não importa. Leve uma alma com você. 1 mais 1. Quando alguém vai para o carnaval, nunca vai sozinho. Quando alguém viaja para pular fogueiras, nunca vai pular sozinho. Para a praia, para o estádio de futebol. Por quê? Quando você vai para a igreja, vai só. Leve. E formam esta cadeia de evangelização mundial. 1 mais 1. Mas eu convido e não vão. Continue convidando. Patrocina. Seja amigo daquela pessoa. Tá entendendo, pastor Cecil? Aí na África, 1 mais 1. 1 mais 1. E assim nós vamos formar a maior igreja de adoração, porque no duelo dos deuses, o inimigo levou chumbo grosso, porque Deus tem míssel e não é garruchinha enferrujada, não. Não é canivete também, não. É espada do Espírito que corta de todos os lados. A maior campanha celular do mundo, 1 mais 1 Brasil. São 6h08. Missionário Daniel de Oliveira, eu não estou entendendo nada. Mas você vai entender. Porque quem fala aqui é o Espírito através de mim. 1 mais 1. Amanhã, no encerramento da grande campanha da tenda de Moisés. 1 mais 1 no dia 17 para quebra de maldições. 1 mais 1 dia 19 para a escola de profetas, domingo pela manhã, as 70 semanas de Daniel. Escreva aí, Anaildes. 1 mais 1. É difícil escrever? 1 mais 1 em algarismo ou em extensão? Escreva. Maria Garcia escreveu 1 mais 1. Quando você vier à igreja, Maria Garcia, traga alguém. Busque alguém lá na casa dela. Busque alguém. Paga o transporte.
Deus está falando de uma maneira como Ele nunca falou comigo. Eu sou um evangelista, por isso eu tenho que implantar em vocês um coração missionário. 1 mais 1. Nada de carro vazio. Leva no seu carro. Leva na moto. Pague o transporte. E vamos ganhar almas. Viu, pastores da Batista, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Universal, da Mundial, da Casa da Bênção, da Episcopal. 1 mais 1, viu? Negócio de ir sozinho para a igreja, rapaz. Você quer beber sozinho da fonte, seu guloso? Você quer comer da mesa do Senhor sozinho? Ficar uma ovelha inchada, buchuda, uma ovelha redonda? Dê pão a quem tem fome. 1 mais 1. Tá entendendo, José dos Reis? 1 mais 1. Pregue aí na igreja, fale para o povo. Não estar mais sozinho, sempre com alguém na igreja. Deus está falando. Apressa, porque o Espírito e a noiva canta elebais está dizendo: Maranata. Sabe o que é Maranata? Jesus está voltando. Eu quero ver amanhã, dia 15, você e mais uma pessoa na catedral. Se não couber na igreja, a gente lota o estacionamento, as galerias, coloca nos gabinetes. 1 mais 1. Amanhã a profecia vai cumprir. Na catedral e na sede amanhã. E no dia 19, aí que eu não sei onde vou colocar tanta gente. Tá entendendo? Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo. Escreva aí Jaira, 1 mais 1. Escreva aí Marisete Chagas, 1 mais 1. Escreva aí Dalva Rodrigues, 1 mais 1. Jesus está mudando a inteligência artificial para a inteligência espiritual, que é para nos abençoar. O Senhor já ouviu a sua, a minha, a nossa petição. Deus apagou da minha memória o passado que me fazia chorar e sofrer. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 8. 1 mais 1, é isto aí, José dos Reis. Vê se você não vai mais sozinho para a igreja, viu? Leve alguém. Vamos unir as células para formarmos um corpo. E o cabeça é o que decide. Jesus, o dono da eclésia. Dalva, 1 mais 1. Recanta lebale xiriandecais. Chega de igreja com poucas ovelhas, porque elas estão lá no mundão. O corpo tem que curar o corpo. A célula tem que atrair outra célula para formar um organismo perfeito. Olha que palavra bonita. Marisete está escrevendo 1 mais 1. Deixa de ser ovelha gorda, inchada, enquanto alguém perto de você está esquelética, magérrima, seca, falta de água, falta de vida. E você não convida, não chama, por quê? A revelação que veio a mim mexeu comigo. 1 mais 1. Abra sua Bíblia em João. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo.
Pega a Bíblia lá na estante. Ah, missionário, não é fácil levar uma pessoa, não. Vigia, viu? Não é fácil para você, mas para o Espírito Santo é. É só você convidar e o Espírito Santo gerará naquela pessoa o desejo de conhecer a fonte da água da vida. Tá entendendo, Nelma? Negócio de ir para a igreja sozinha é 1 mais 1. Escreva aí, Nelma. 1 mais 1. Amanhã, na catedral, quero lhe ver lá. Com uma pessoa consigo, ao seu lado. E domingo, a escola de profetas. Aí já não sei nem onde eu vou colocar tanta gente. Abra sua Bíblia. E no último dia, sempre tem o último dia. E sempre terá o primeiro dia. Sempre haverá a meia-noite. E sempre haverá às 6 horas da tarde e às 12 horas. Sempre um término e um recomeço. Ontem eu estava no gabinete, comigo estava o pastor Sérgio, conhecido como Serjão. Eu falei para ele, amanhã eu começo pelo rádio a maior campanha de evangelização do Brasil. Ele ficou me olhando com aquela cara de sonso. E ele me perguntou, qual campanha, bispo? 1 mais 1. Acho que ele não entendeu nada, que veio a mim esta revelação. Para que o povo, quando vier para a igreja, não venha mais sozinho, patrocina alguém e traga consigo. Jesus só manifestou entre os discípulos no caminho de Emaús porque eram 2. Jesus mandou ir de 2 a 2. E no último dia, o grande dia da festa, amanhã, Jesus estava presente na festa dos tabernáculos. Era uma festa judaica tradicional, era e é até hoje. A festa dos tabernáculos. Nelma está falando, Deus te abençoe, meu irmão. Escreva aí, Nelma. 1 mais 1. Escreva aí, Floriana. Floriana é uma mulher que prega o evangelho. 1 mais 1. Ou ela prega ou patrocina-me para pregar. Miriam da Silva, escreva aí 1 mais 1. Pare de ir para a igreja sozinha, Miriam. Convide alguém, patrocina alguém, leve alguém. 1 mais 1 é 2. A igreja que tem 100 membros. Se todos levarem 1, terá 200. Se tem 200, terá 400. Ah, não é fácil não, missionário. Eu convido. Mas convide com amor. Convide com espírito de oração. Convide tocando no sofrimento daquela pessoa para ela saber que há uma onipotência no céu. Tá entendendo, Robson Santos? 1 mais 1. Pare de ir para a igreja sozinho, Robson. Convide alguém, leve alguém, patrocina alguém, ponha no carro, ponha na garupa da moto. E no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos. Eu estou falando que amanhã é o último dia da grande campanha também. E hoje já começa a campanha internacional 1 mais 1. Mas a Casa da Bênção não está em todos os municípios, missionário. Eu não estou falando de tribo, eu estou falando de reino.
para onde você for, a sua congregação leva uma pessoa consigo. Não importa se é batista, Assembleia de Deus, quadrangular, universal, mundial, episcopal, luterano, não importa, para conhecer Jesus. O último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé, posição de autoridade. Era o último dia da grande festa dos tabernáculos. Jesus estava ali. E ele, aonde está, é a autoridade para trazer a última palavra, para transformar água em vinho, para multiplicar pães e peixes, para dar a ordem à pescaria. Ele é a autoridade das autoridades, ele é o fundador da igreja, ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu amo a casa da bênção. Escreva aí, Edneide, 1 mais 1. Vocês vão ouvir eu falar muito nestes dias sobre esta internacional campanha de evangelização mundial. Se eu sou evangelista, eu tenho que te atiçar, que te incendiar, que te sacudir para você ser também. Seja me patrocinando ou seja agindo na obra da evangelização. 6h22. 6h22 aqui, ó, o relógio. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, olha o clamor dele. Veja o clamor de Jesus na festa dos tabernáculos. Veja o clamor de Jesus em Caná da Galileia, nas margens do mar da Galileia. Veja o clamor de Jesus no cemitério, onde estava o corpo de Lázaro. Veja o clamor de Jesus na casa de Jairo, na estrada da cidade de Naim, quando ele põe-se de pé e clama, o inferno recua. Tá entendendo, Ricardo? Escreva aí, Ricardo, 1 mais 1. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele citou aqui um texto que está lá no livro do profeta Isaías. E ele fala publicamente, se alguém tem sede, aqui no fim da festa, venha a mim e beba. Beba! Porque Elias mandou fazer um rego, uma vala, em volta do altar, onde Deus ia responder com fogo. Porque o altar tem que ter água. Água é vida. Água é germinação e crescimento. Água é o que sacia a sede e até a fome. Hoje os altares estão cheios de água poluída, água contaminada, água salobra, água suja. Aí o povo vem e não fica. Escreva aí, evangelista Paulo, 1 mais 1. Bora! Ou você deixou de ser evangelista? Deus está falando com você, Paulo, 1 mais 1. Quando vier para a casa de Deus, não venha abanando os braços. Traga alguém consigo. Tá entendendo, Sueli? 1 mais 1, Sueli. Escreva aí, vá. Confirma a profecia. Deus falou para Elias, faça um rego, depois que ele colocou a lenha, depois que ele colocou as 12 pedras, depois que colocou o sacrifício, ele falou para os obreiros,
faça um rego em volta do altar e encha uma vez com água, 2 vezes, 3 vezes. Capítulo 18 de 1 Reis. E eles encheram. Tem que ter água no altar, tem que ter o altar organizado e tem que ter fogo no altar. E a oferta de sacrifício, Priscila Santos. Escreva aí, Priscila. Aliás, desculpe, Patrícia. 1 mais 1. Tá entendendo, Valdir? Aí de Minas Gerais. Escreva aí, Valdir. 1 mais 1. Ensina o povo aí, Valdir. Não vir para a igreja de mãos abanando. Trazer alguém com ela ou com ele. Quem tem sede, vem a mim e beba. A água que sacia a sede é a água que sai da rocha, friinha, gelada, gostosa. A água que sacia a sede é aquela que faz o deserto florescer. A água que sacia a sede, ela não pode ser poluída, ela não pode ser suja, ela não pode ser enxurrada, ela não pode ser água de abor, ela não pode ser água de sujeira. Ela não pode ser água de sociologia, psicologia. Ela não pode ser água de palestrantes. Ela tem que ser água potável, água limpa, água filtrada. E Elias falou, faça um rego. Coloca água 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Oportunidades. Sabe o que representa estas 3 vezes que jogaram a água? Oportunidades para você beber novamente e dizer, eu me saciei com esta água filtrada no filtro do Espírito. Aquele altar de Elias tem um significado para os dias de hoje muito forte, no duelo dos deuses. Pode ver que depois que Elias mandou derramar água nas valas e no altar, ele orou e Deus respondeu com fogo. Se não tiver água, Baal vence. Se não tiver água, não tem fogo. Você já viu? Ali a água não apagou o fogo. Foi pelo contrário, a água atraiu o fogo pela oração do profeta. O Espírito de Deus que estava em Elias é o mesmo que estava em João Batista. É o mesmo que está entre nós, porque ele é o mesmo Deus e ele não muda. A Bíblia está dizendo no último dia, o grande dia da festa, que poderá ser amanhã, dia 15, na Catedral em Salvador, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Beber água suja? Não. Beber água que você copiou de outra liturgia? Não, tem que ser original. Tem que ser fonte viva. Tem que sair da rocha. Toma ali capeta na cara. Agora veja o versículo de número 38. João 7,38. Quem crê em mim, em Jesus, como diz a Escritura, está escrito na Bíblia, rios de água viva correrão no seu ventre. Ventre abençoado, ovelha abençoada, alma abençoada, água abençoada, palavra abençoada, liturgia abençoada, igreja abençoada, altar abençoado.
Está entendendo, Patrícia? 1 mais 1 é isto aí. Está entendendo, evangelista Paulo Santos? 1 mais 1, multiplicação. Correrão do seu ventre, que fala de ventre espiritual. A pessoa dá o que tem. O altar, a igreja é o que o altar é. Se o altar é mentiroso, é falso, é hipócrita, é copiador, não tem nada original, assim é o rebanho também. Sai dela, povo meu. Isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, é verdade, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É verdade. Aqui está referindo ao Espírito Santo em mim, em nós. Meu Deus, pregue esta palavra de 7 e 37 e 38. Amém, Paulo. Deus te abençoe, filho. Saudades, apareça, viu? Do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Quero dizer, o período da graça ainda não tinha iniciado, só iniciou depois da ressurreição de Jesus, a 7ª dispensação. Jesus ainda não tinha subido para o Espírito Santo descer, porque Deus é organizado. No Antigo Testamento ele falava através dos profetas e patriarcas. Os profetas e patriarcas prometeram a vinda do Cordeiro, do Filho de Deus. A Bíblia diz que que Abraão viu o seu dia e glorificou a Deus. Deus é organizado até nesta área. O Pai fez a obra através dos profetas. Mandou Jesus. Jesus cumpriu a missão como homem, derramando sangue purificador. Ele volta para o céu e agora ele manda o meu amigo, o nosso amigo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e marcou em um dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Escreva aí, Teresa Virgens, 1 mais 1. Paulo está dizendo, saudades também. Amém, filho. Deus te abençoe. 1 mais 1 é o que veio ao meu coração ontem. Para que vocês amanhã, no último dia, o grande dia do encerramento da poderosa campanha da tenda, traga uma pessoa consigo. Dia 19 também. E ponha no seu cardápio espiritual. Eu não posso mais ir só para a igreja. Eu tenho que convidar e levar uma pessoa. 1 mais 1. Para chegar no final do ano, você vai dizer: muitas almas eu ganhei. Eu patrocinei também. Eu fiz alguma coisa em minha complicada, adúltera
geração. Será que vocês entendem o que eu prego? Quem tem o Espírito que eu tenho, entende. Porque o Espírito Santo, ele me orienta tudo que eu devo fazer, que eu irei fazer e implantar com sinceridade, porque sou um evangelista. Tenho o título de bispo, de pastor, mas eu sou mesmo o que Deus me marcou para ser. Evangelista. Evangelizar. Levar as boas notícias. Levar a boa palavra. Como Israel falou para Elias, lá no Monte Carmelo. Esta é uma boa palavra no duelo dos deuses. Tá bem? Deus os abençoe. Faça um voto a Deus, faça, de me patrocinar para estar aqui, mandando amanhã ou trazendo em minhas mãos a semente de R$91. Proteção pela família por este ano, que não será um ano muito bom, só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Vem estar conosco amanhã. Ame a Deus. Volte para Jesus enquanto há tempo. Volte logo. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Escandalizou? Isto foi fogo, rapaz, que te purificou para você ficar mais firme com Jesus. A queda lá da irmã, do irmão, não pode te abalar, não. Se as quedas que eu vi me abalasse, eu não estaria aqui. A queda de alguém tem que me servir como exemplo para me vigiar e ficar firme com Jesus. O reino aqui é de Deus que eu transmito. São cada escândalos feios que a gente tem visto. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma outra coisa criada, criatura, pode nos separar. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Eu estou aqui nesta fé há 60 anos. E cada dia minha fé fica mais enfesada contra as astutas ciladas do diabo. Nada pode me separar. E grave esta palavra revelada de hoje. 1 mais 1. Amanhã, na Catedral da Bênção, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Amanhã eu volto a falar nesta revelação de 1 mais 1, pregando sobre os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus mandou ir de 2 em 2. Ir para onde? Para o templo, para a igreja, para a missão, para o trabalho. Não importa. É crer que somos instrumentos para instrumentar e orientar quem precisa incorporar na célula espiritual, formando um corpo, e o corpo, cabeça. Tá entendendo, Marinalva? Escreva aí, Marinalva. 1 mais 1. Vamos falar com Deus. Deus! Desperta, Brasil, Eu te agradeço, Jesus, pelo domingo, dia 12. Mesmo chovendo, a nossa sede no bairro da Liberdade estava lotada pela manhã e à noite. Obrigado pela mensagem que o Senhor me deu do duelo dos deuses. E foi algo sobrenatural.
Obrigado pelo dia de ontem, porque veio a mim esta interpretação espiritual, 1 mais 1. E eu começo aqui por esta rede internacional, a maior corrente de salvação de almas do Brasil, 1 mais 1. Eu sei que chegando no final do ano, muitos estarão sorrindo e cantando e dizendo: aquela alma eu ganhei para Jesus. Formando um corpo e o cabeça Cristo. Eu abençoo o dia de amanhã, o último elo da poderosa campanha da tenda de Moisés. E eu já quero ver ali pessoas levando pessoas que precisam beber da fonte original, do óleo da alegria, da palavra original diante do altar. Pessoas levando também a semente do livramento para ela e pela família. Eu abençoo o dia 19, a escola de profetas, porque vai abalar, porque é sobrenatural. As 70 semanas de Daniel fala hoje. Pai, abençoa. Abençoa esta pessoa que está colocando copo com água, peça de roupa sobre o rádio. Orando pela filha, pelo filho, pelo marido, pela mulher. Esta pessoa cancerosa, idética, sifilítica, que estará amanhã passando pela tenda, porque contará antes do dia 15 e depois do dia 15. Uma nova vida, com saúde, paz e prosperidade. Consagra as águas, abençoa este povo. Abençoa os patrocinadores deste programa Evangelistas do Ar. Estão enviando uma oferta através do Pix 7199186232. Dai uma bênção para este povo. Eu oro e abençoo o Brasil do Iapoque ao Chuí. Cada estado do Brasil. Estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Goiás, Distrito Federal. Mato Grosso do Norte e do Sul. Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí. Eu oro pelo estado do Amazonas, pelo estado do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, onde está me retransmitindo. Oro, meu Deus, pela Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, São Paulo, estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a sua bênção. E que este povo possa escrever. Escreva aí, pastora Lisete, 1 mais 1. Escreva aí, Aline Graziella, 1 mais 1. Bora! E pare de ir para a igreja sozinha, leva uma pessoa consigo, viu? 1 mais 1. Multiplicação para o reino dos céus. Quem não escreveu, escreva. 1 mais 1, 2. É a revelação da maior campanha celular do Brasil por esta rede internacional. Estou aí, Jane. Estou aí, Aline. Deus os abençoe. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Vem aí agora, apóstolo Jair de Oliveira,
com Cristo, a verdade que liberta, pela Rádio Brasília Cristã 105.1, ele e a sua equipe. Deus os abençoe. Escrevam, Jane, 1 mais 1. Nunca venha para a igreja sozinha, viu, Jane? Viu, Lívia? Aprenda a patrocinar alguém para vir com você. Pague o Uber, pague o ônibus, traga no carro, traga na garupa da moto. Amém, bispo? 1 mais 1 é isto aí, Elisete. Passei para a sua igreja, para este povo deixar de ir sozinho. Povo do mundo não vai para a praia sozinho, nem para o estádio de futebol, nem para o lazer. Porque os cristãos vêm para a igreja sozinhos? Porque falta interesse. Sabia que lá no mundo o que convida paga até a cerveja, a pinga, a entrada no estádio, compra até o abadá. E às vezes os cristãos não investem em almas. Deus está falando forte. 1 mais 1. Meu abraço. Compartilhe este programa. Vamos formar a maior igreja online celular do mundo. Shalom, Brasil.